O que significa levar o nome do Senhor? Esta é uma ótima pergunta e pode ser respondida de diversas maneiras, pois levar o nome do Senhor envolve todas as áreas das nossas vidas como cristãos. Agora, neste momento, gostaria de compartilhar com vocês 3 pensamentos sobre o que significa para nós levar o nome do Senhor. Antes de começarmos, é bom nos lembrarmos que, quando alguém crê em Cristo, que Ele é o Filho de Deus, que Ele morreu na cruz para receber no nosso lugar o julgamento que os nossos pecados mereciam, que Ele morreu e ressuscitou ao 3º dia, quando alguém crê nisto, ele torna-se uma nova criação. O Espírito Santo vem habitar nessa pessoa, derrama o amor de Deus no seu coração, dá-lhe um amor por Deus e pelos filhos de Deus e novos desejos para o bem, a justiça e a santidade. A nova vida que esta pessoa agora possui é completa, mas a transformação prática da sua vida ocorre na medida em que ela compreende e realiza o que tem em Cristo, e na medida em que anda no Espírito. Este não é o nosso tema, mas tudo isto é para dizer que esta pessoa é agora diferente. É diferente aos olhos de Deus, que agora considera essa pessoa como morta para o pecado, mas viva em Cristo. Essa pessoa também é diferente aos olhos dos que a rodeiam, pois a sua vida é transformada pela obra do Espírito Santo na sua vida, como lemos em 1 Pedro 4:4. E acham estranho não correrdes com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós. É por isso que um cristão deseja fazer o que agrada ao Senhor e tem vitória sobre o pecado. Tudo isto é produzido pela obra do Espírito Santo que agora habita naquele que crê. Assim, ao crermos, tornamo-nos filhos de Deus, pertencemos a Cristo, estamos em Cristo e também estamos associados a Cristo para sempre. E este é o assunto que eu gostaria de abordar com relação à nossa pergunta sobre o que significa levar o nome do Senhor. Isto significa, entre outras coisas, que estamos associados ao Senhor Jesus Cristo. Portanto, estes são os 3 pensamentos que vamos analisar brevemente em conjunto. Levar o nome do Senhor significa que estamos associados a Ele na sua rejeição e sofrimento, que estamos associados a Ele na sua glória e que estamos associados ao seu nome, o que implica que o representamos. Em primeiro lugar, levar o nome do Senhor significa que estamos associados ao Senhor na sua rejeição e sofrimento. O Senhor explicou estas coisas aos seus discípulos em João 15, versos 18 a 21. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Mas tudo isto vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. O contraste é evidente e claro. De um lado estão os que são do mundo e o sistema deste mundo que é contra Deus. Do outro, há os que creem na palavra de Deus e são salvos pela obra de Cristo. Quando alguém é do mundo, o mundo o ama, porque ele pensa e age como os outros, como inimigo de Deus e da verdade. Mas quando alguém é salvo pela graça, pela fé, já não é mais do mundo. Seus pensamentos e compreensão são renovados pela palavra de Deus e pela obra do Espírito Santo. No passado, fomos desobedientes e andávamos de acordo com as nossas próprias concupiscências. Mas agora tudo mudou. Caminhamos em santidade, porque aquele que nos chamou é santo. O Senhor disse aos seus discípulos que essa era a principal razão pela qual o mundo iria odiá-los. Lemos em João 3,19, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida.
Se então os homens rejeitaram Jesus, se amaram mais as trevas porque a luz mostrou que as suas obras eram más, o que será daqueles que agora se tornaram a luz do mundo? A luz da verdade que brilha no verdadeiro Filho de Deus trará a ele o ódio do mundo. Se alguém está num cristianismo religioso sem deixar brilhar a luz da verdade, o mundo não o odiará, pois ele não o incomodará. Mas, se a verdade for proclamada, como é da responsabilidade da Igreja do Deus vivo, então seremos tratados como o Senhor Jesus o foi. Os apóstolos foram odiados pelo mundo devido ao seu brilhante testemunho, e como Pedro escreveu em 1 Pedro 2, 21, porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Quanto mais claro dermos um testemunho do Senhor Jesus Cristo e da verdade, tanto mais visível será essa hostilidade. O Senhor disse aos seus discípulos: "Mas tudo isto vos farão por causa do meu nome." A palavra de Deus apresenta diferentes aspectos destes sofrimentos. Por exemplo, há sofrimentos pelo Evangelho. Em 2 Timóteo 1,8 lemos: "Participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus." Há sofrimentos pela justiça. Em 1 Pedro 3,14 lemos: "Se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados." Há sofrimentos diretamente relacionados com o nome de Cristo. Em Filipenses 1,29 lemos: "Porque a vós vos foi concedido, em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele." Há também sofrimentos por parte do diabo, que quer destruir a fé e a quem se deve resistir neste momento, como nos lembra 1 Pedro 5,9, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Todos estes sofrimentos acontecem aos filhos de Deus porque levam o nome de Cristo de uma forma viva e real. Infelizmente, também é possível sofrer por razões erradas que nada têm a ver com o nome do Senhor, como nos é recordado em 1 Pedro 2,20. Porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis? Mas se fazendo o bem sois afligidos e o sofreis, isso é agradável a Deus. Os sofrimentos não devem ser algo surpreendente para o cristão. O Senhor disse-nos que essa seria a nossa parte. Mas se há sofrimento, há também alegrias e consolações particulares. Em Atos 5,41, lemos que os apóstolos se regozijaram de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo seu nome, uma alegria que só o Espírito Santo pode dar. O apóstolo escreveu em 2 Coríntios 1,5, porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo. E no versículo 7 acrescenta: "Como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação." Não nos esqueçamos que, se sofrermos, também com ele reinaremos. Se o servo não é maior do que o seu senhor, olhemos para o exemplo do nosso Senhor, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. E isso nos leva ao próximo pensamento. Segundo, levar o nome do Senhor significa que estamos associados ao Senhor na sua glória. Em 1 João 3,2 lemos: "Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos." Acrescentemos a esta maravilhosa passagem a de Romanos 8, 17 e 18. "E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados.
porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Compreendemos a grandeza das coisas maravilhosas que Deus dá àqueles que agora são seus filhos? Seremos como Ele. Somos herdeiros de Deus. Somos co-herdeiros com Cristo. Há uma glória por vir que nos será revelada. Mas mais do que isso, aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com Ele todas as coisas? Temos tudo em Jesus Cristo. Se achamos a vida atual difícil, Paulo considerava todas estas coisas como totalmente indignas de serem comparadas com a glória que havia de ser revelada. A nossa expectativa de esperança é estar com Cristo para sempre. Em breve o Senhor virá buscar a sua Assembleia, e depois de 7 anos de tribulação sobre aqueles que habitam sobre a terra, Ele aparecerá aos olhos de todo o mundo. Lemos em Colossenses 3:4, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Sim, Ele virá para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem. Foi o próprio Senhor que pediu ao seu Pai, e eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. O Senhor nos dá a mesma glória que tinha como homem, mas quanto à sua glória pessoal como o Filho de Deus, Ele queria que estivéssemos com Ele, para que pudéssemos vê-la. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste. Poderemos contemplar, sem nos cansarmos por um só momento, a glória eterna que pertence só a Ele. Há no livro do Apocalipse uma bela imagem do lugar que a Assembleia ocupará durante o milênio e a eternidade. Sem entrar em detalhes, encontramos em Apocalipse 21 a descrição da Santa Cidade, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu. Na descrição da cidade, lemos no versículo 18 que a cidade era de ouro puro, semelhante a vidro puro. E no versículo 21, que a praça da cidade era de ouro puro, como vidro transparente. Lemos também no versículo 23 que a cidade não necessita de sol, nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado e o Cordeiro é a sua lâmpada. Para manter as coisas simples, se entendermos que a cidade representa a Assembleia, vemos que a glória de Deus e o Cordeiro iluminam a cidade e que a transparência dos materiais da cidade domina grande parte da descrição da cidade. Isso mostra que não haverá mais obstáculos nos santos para deixar a glória de Deus e de Cristo brilhar neles e através deles, por toda a eternidade. As magníficas glórias de Cristo serão visíveis através de sua Assembleia, ou seja, todos aqueles que são de Cristo, você e eu. Essa é a maneira pela qual estamos associados a Cristo em sua glória. Que futuro extraordinário temos diante de nós! No céu, quando finalmente formos feitos conformes à imagem de seu Filho, a glória de Deus e do Cordeiro resplandecerá perfeitamente, sem restrições e para sempre. A imagem daquele em quem Deus toma o seu prazer será assim reproduzida em cada um de seus redimidos. Cristo será o primogênito entre muitos irmãos. A palavra de Deus também apresenta muitas outras coisas extraordinárias que nos fazem entender um pouco daquilo para que fomos chamados. Por exemplo, lemos em Apocalipse 3:12 que Jesus vai escrever sobre aquele que lhe pertence o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Nós levaremos o nome do Senhor. Em Apocalipse 1:6, lemos que Jesus nos fez reino e sacerdotes para Deus e seu Pai. Esta será a nossa parte eterna,
e também o serviremos eternamente. Poderíamos também acrescentar o primeiro capítulo da carta de Paulo aos Efésios e vários outros versículos, mas o que consideramos até agora é suficiente para entendermos um pouco mais o que significa para nós estarmos associados a Cristo em sua glória, por levarmos seu nome. Como os profetas testificaram os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir, assim também nós sofremos pelo nome de Cristo neste tempo presente, mas também estaremos eternamente associados a Ele em sua glória. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Em terceiro lugar, levar o nome do Senhor significa que estamos associados ao seu nome e significa que o representamos no tempo presente. Isto implica que o nosso caminhar prático, nossos gestos, nossas ações, nossas palavras representam a pessoa do Senhor Jesus ao nosso redor. Nas epístolas do Novo Testamento, encontramos várias passagens que descrevem as obras da carne, o homem natural e nossos caminhos antigos. Mas também encontramos várias passagens que nos mostram o caminhar em santidade, que é apropriado para o Filho de Deus. Como representantes de Cristo, a boa conduta honrará o nome do Senhor que levamos. Mas a má conduta trará desonra sobre ele. A bela passagem de Tito 2,14 nos lembra que nosso Senhor Jesus se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Esta é uma passagem-chave quando consideramos o fato de que levamos o nome de Cristo. Somos redimidos de toda iniquidade e purificados. Isto implica necessariamente que devemos permanecer de forma prática nessa posição. Mas mais do que isso, lemos que Ele nos adquiriu para que sejamos zelosos pelas boas obras, como lemos em Efésios 2,10. Somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Assim, só nesta passagem vemos as duas grandes coisas que devem caracterizar nossa caminhada. Primeiro, a santidade para a qual somos chamados. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Em segundo lugar, as obras e a conduta que deveríamos ter. Há muitas passagens que tocam todos os aspectos da vida, das relações familiares, das relações sociais. Tudo deve ser feito e vivido em relação ao nome do Senhor Jesus. E quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus. Há resultados felizes em caminhar e viver assim. Por exemplo, ela pode levar à salvação de alguém. Em 1 Pedro 3,1 lemos: semelhantemente, vós, mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres sejam ganhos sem palavra. Em 1 Pedro 2,12 encontramos outro resultado feliz: tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Em Tito 2,10, vemos o bom comportamento de um escravo, que podemos facilmente aplicar a qualquer empregado. Não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo seja um ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Isto embeleza os ensinamentos de nosso Senhor Jesus e pode, pelo contraste, despertar o interesse daqueles que veem tal comportamento. Tal caminhar é para a glória do Senhor Jesus. Como é belo quando andamos pelo Espírito, e seu fruto é visível. Quando somos caracterizados pelo amor que é descrito em 1 Coríntios 13, quando fazemos as obras do Senhor Jesus, manifestando graça e verdade ao nosso redor. Mas e se alguém que se diz cristão não se comporta de uma maneira digna do Senhor? Acontece, então, o contrário.
Em Romanos 2:24, o apóstolo Paulo disse daqueles que levam o nome de judeu, que o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Por quê? Porque associaram o nome de Deus à sua má conduta. Da mesma forma, o apóstolo Pedro disse dos falsos mestres que muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Paulo escreveu que chegaria um tempo em que aqueles que se dizem cristãos não suportariam mais o ensino sadio, mas se cercariam de professores que ensinariam de acordo com suas próprias concupiscências. Não vemos isso em toda parte hoje no cristianismo? Todo esse mal moral, esse mal doutrinário, todas essas diferentes formas de associação com o mal trazem grande desonra sobre o nome e a pessoa de Cristo. Por outro lado, até mesmo as formas religiosas são uma armadilha. Mesmo que a aparência externa pareça boa, são preceitos e doutrinas dos homens, mas no final, tudo isso é apenas para a satisfação da carne. Isso também não honra o nome do Senhor. Todas essas coisas trazem desonra ao nome do Senhor, seja por parte dos verdadeiros filhos de Deus, ou daqueles que meramente levam o nome de cristãos sem realmente conhecer a Jesus como seu Salvador e Senhor. O fato de o nome do Senhor estar associado a esses gestos e ações traz desonra diretamente sobre ele. Assim, nós representamos o Senhor porque levamos seu nome, somos chamados a caminhar para a glória do Senhor Jesus. Paulo escreveu em 1 Coríntios 6:20, fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Que esse seja o desejo de cada um dos seus. Em conclusão, consideramos brevemente 3 pensamentos sobre o que significa levar o nome do Senhor. Estes 3 pensamentos estão relacionados com o fato de que estamos associados a Ele. Vimos que estamos associados a Ele em sua rejeição e em seus sofrimentos. Se o Senhor foi odiado e rejeitado, essa é também a parte daqueles que agora são chamados por seu nome. Vimos também que estamos associados a Ele em sua glória. A glória não é para agora, mas como lemos em 1 Coríntios 2:9, quem poderá mesmo imaginar o que foi preparado para aqueles que amam a Deus? As coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem. Finalmente, vimos que estamos associados ao seu nome, o que implica que o representamos. Que extraordinário chamado para glorificar e manifestar as belezas da pessoa do Senhor desde agora. Possam nossas vidas ser para a glória do Senhor Jesus. Nós levamos seu nome e o levaremos por toda a eternidade. Agora há sofrimento, mas diante de nós há a glória. Que estas coisas nos encorajem a andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus.